E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos dessa mudança de clima que a gente está passando, né? Então agora a gente tinha todos uns cuidados na época da seca para poder não desidratar a planta e agora temos muita chuva e isso muda algumas coisas. A gente vai aqui orientar, dar algumas dicas de como você pode evitar alguns problemas que normalmente a chuva traz. Hoje a gente está num lugar novo, né? Aqui na verdade é a nossa estufa. O risco de chover acabou trazendo a gente para cá para gravar aqui. Escolhi algumas plantas aqui para fazer um cenário legal e bonito. E hoje então a gente está gravando aqui dentro da estufa. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que você conhece, nos grupos, curta o vídeo, isso ajuda, coloca o conteúdo mais visível para mais pessoas, para novas pessoas, né, que ainda não conhecem o canal. Isso faz o canal crescer e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bora lá pro vídeo. Então, o vídeo de hoje eu pensei, né, que como o clima mudou tanto, os cuidados também mudam com as plantas. É importante perceber que na época da seca, como a gente já tinha falado lá na desidratação da orquídea, você tem a evaporação muito rápida da planta, um clima seco, quente, e isso faz com que a planta desidrate muito fácil. Quando você muda o clima e começa as chuvas, a umidade do ar aqui em Brasília aumenta bastante, a temperatura fica mais amena, as plantas parecem até que estão no paraíso, né? Tudo começa a brotar, enraizar, muitas começam a florir, crescer, é uma injeção de ânimo nas plantas. E isso é perfeito, maravilhoso. Mas a água em excesso, né? Ela pode causar grandes problemas. Primeiro, a gente tem que pensar o lugar que a gente cultiva, porque vai ter cuidados diferentes dependendo dessa característica. Quando você cultiva na chuva, você tem que tomar cuidado com o excesso que essa chuva vai trazer de umidade para a sua planta. O nosso cultivo aqui, que vocês podem ver hoje na estufa, ele é protegido. Então assim, a gente tem plástico, tem sombrite, as plantas não tomam chuva nunca, né? Então assim, seca, a gente molha. E nessa época, o intervalo de rega, ele aumenta muito. Antes a gente estava molhando dia sim, dia não, ou quase todos os dias. Agora a gente vai molhar hoje, provavelmente vai passar 2, pode acontecer de passar 3 dias sem molhar. Principalmente que a estufa é aberta em volta e entra muita umidade, né? De manhã aqui é muita neblina. Então isso faz com que a umidade do ar dentro da estufa fique alta e também faz com que as plantas não evaporem tanto a água, então elas secam menos. Só que esse excesso de umidade, essa nova condição climática, ela traz um grande risco de fungos, né? Que é o principal problema dessa época. A maior parte dos cuidados e orientações que a gente dá é para evitar o problema dessa época. Porque se você coloca a sua orquídea num substrato muito úmido e num vaso plástico, nessa época é muito fácil dela apodrecer. Então, primeiro precisamos entender que tem um cultivo que é na chuva e um cultivo que é longe da chuva. Se você vai cultivar na chuva, é muito melhor ter sempre cachepôs de madeira. Aqui eu trouxe uma outra planta em outro tronco de madeira que também dá para você molhar bastante, então pode ficar na chuva. As chances dessa planta dar fungo e apodrecer vai lá embaixo. Ela é bem menor. Por quê? Porque dá um solzinho, ela já evapora, respira, tá tranquilo. Quando você tem uma planta num vaso de plástico, né? O vaso molha hoje, amanhã molha de novo, depois molha de novo, e isso daqui não seca, entendeu? Então, isso faz com que pode criar um microclima favorável para dar fungo. A gente tem duas condições que fazem com que dê muitos fungos. Todas as duas são ligadas à umidade. Então você tem frio com umidade e calor com umidade. Esses dois ambientes normalmente desenvolvem muito fungo por causa da umidade do ar alta. Então nessa época a gente tem que estar muito atento. Uma dica: não deixar as plantas muito amontoadas, entendeu? Porque as plantas quando ficam muito juntas, quando a gente produz na bancada, elas ficam muito próximas. Por isso que eu não posso ter chuva, porque começa a dar fungo muito fácil. Aqui eu trouxe até um exemplo de uma planta que deu fungo. Aqui, ó.
Essas plantas já estão muito grandes e vão ser replantadas agora. Dentro de um lote grande, que eu vou até colocar uma foto aqui para vocês poderem ver, acontece de uma outra planta dar um fungo, tá vendo? Aqui, ó, deu um fungo na folha. Tem um outro exemplo aqui que deu um fungo no rizoma e no bulbo. Tá vendo que o bulbo tá preto? Tá com fungo aqui, entendeu? Normalmente, o que a gente faz? Aí eu percebo essa planta, a gente retira ela de lá e descarta. Põe no fogo, em outras palavras. Eu guardei elas aqui só para usar para o vídeo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa época para evitar os fungos. Amontoar as plantas com a umidade alta é grande chance de que você vai ter fungo. É muito comum também os brotos novos aparecerem apodrecendo, exatamente porque a umidade do ar está alta e aí a gente tem a ocorrência dos fungos porque o clima está favorável. Então, mantenha espaço entre as plantas, escolha um cultivo adequado com o local que você tem as suas plantas. Então, se vai ficar protegido, pode usar plástico numa boa, dá para usar um substrato mais úmido, sem problema. E mesmo assim, é uma questão de observação. Observe as suas plantas nessa época, porque é o momento que às vezes ela vai dar um fungo, você não percebe. E quanto mais cedo você percebe esse fungo, mais fácil de tratar. Eu vou fazer um vídeo mais para frente um pouquinho, falando só sobre fungos. E aí a gente vai dar algumas dicas de coisas, de tratamentos para esses fungos. E também vamos falar aquilo que nós usamos aqui na produção para combater esses fungos. E os tipos de fungos que tem nas orquídeas. Mas hoje a gente está aqui só nas dicas de como você pode evitar esses problemas com a mudança de clima. Então, primeiro escolher o lugar certo para sua planta e o cultivo de acordo com o ambiente que você colocou. E sempre manter distante e o mais arejado possível, porque às vezes o local que a gente tem não é tão ventilado. E a falta de ventilação faz com que ocorra mais fungos ainda. Um pouquinho sobre as regas nessa época, né? Começou a chover, então assim, a gente aqui na produção, a gente nunca mudou o horário ou o ritmo de rega. A gente espera secar, então aumenta o intervalo da rega. Mas o horário, a gente sempre rega as plantas aqui pela manhã. Quem conhece Brasília sabe que a maior parte do ano a gente tem uma noite mais fria, então a temperatura dá uma queda e a gente prefere regar pela manhã, tá bom? Isso, no nosso caso, evita um pouco o fungo também, porque quando você tem a temperatura baixa, como eu falei, ou você tem calor e umidade, ou você tem frio e umidade. Os dois dão fungos, tá bom? E aqui, como a temperatura dá uma queda à noite, a gente prefere molhar pela manhã e não no final da tarde. É uma dica que eu posso passar e que eu acredito que isso influencia para evitar problemas com as plantas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, só colocar lá nos comentários que eu vou responder lá depois, tá bom? E até o próximo vídeo.